ela ficou face a face com medo. Quando eu fui para o carro rápido, ele devia estar escondido. E aí ele me rendeu já com a arma, me mandou ir para o lado. E depois eu acho que ele lembrou que não sabia dirigir, enfim. E aí a gente passou mais ou menos 1h10 minutos. Eles entraram, alguns minutos depois, anunciaram o assalto. Fizeram aquele terror, tinha 2 crianças por trás de mim, apontaram a arma para as crianças, o revólver para as crianças. O revólver era um 38 reforçado. Ia dar 4 horas quando eu acordei com o barulho do tiroteio. Os bandidos utilizaram um pé de cabra para abrir o caixa eletrônico, mas não tiveram tempo de chegar até o compartimento que guardava o dinheiro. O dono deste som, por exemplo, gastou cerca de R$30 mil, que por falta de informação ou desobediência, pode perder tudo. O dono do paredão curtia sucessos nacionais em Emaús aos 90 decibéis. Foi aí que a polícia apareceu. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Eu acho é pouco. Bom dia, boa tarde, gente amiga, boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte, começando mais um Patrulha da Cidade ao vivo para você nesta terça-feira, dia 12 de maio de 2015. 12 de maio de 2015, para você que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência, pela companhia, com licença por ter entrado em sua casa sem pedir ou pedir esse verbo. Daqui a pouquinho você vai ver que em Caicó, quase 100 quilos de droga apreendido. Olha, quase 100 quilos de cocaína. 496 quilos dentro de um caminhão baú. É um caminhãozinho, um 710 aqueles caminhãozinhos. 710 aquele caminhãozinho. Olha aí maconha pra você. Olha aí maconha. Eita, que os maconheiros ficaram tudo tristes, os maconheiros. Essa droga foi apreendida lá em Caicó. Essa droga seria distribuída para o Seridó. Pronto, os maconheiros estão tudo triste, né? Foi tirada de circulação, graças a Deus, e o trabalho da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Esse caminhão, onde vinha condicionada essa droga aí, estava parado em um posto de combustíveis há 2 dias. 2 dias o carro parado. E aí ficaram de olho nessa Mercedinha 710. Aí de repente, na hora de sair, os caras, peraí, vamos dar uma vasculhada aqui dentro. E encontraram aí 496 quilos de maconha, 496 quilos de maconha e 1 quilo de cocaína, tá? É muita droga, nego velho. Eita, os caras já iam preparar para o São João. O São João chegou e a maconha é só da boa. Essa maconha é falsificada, essa maconha é aquela que vem do Paraguai, tá? Aliás, hoje não vem mais nada falsificado do Paraguai, é tudo da China, né, Pedrinho? É tudo da China, é melhor do que Paraguai, é? A China? É, Marco, você que compra bomba, é melhor o quê? Paraguai é da China. Daqui a pouquinho nós trazemos essa matéria para você, tá? A matéria completa de Caicó sobre essa droga apreendida, quase 500 quilos de droga. Mas presta atenção. A ousadia da bandidagem no nosso estado. Os camaradas bandidos tentaram roubar, na madrugada de hoje, dinheiro de um caixa eletrônico lá em Extremós. Eles tentaram até trancar, conseguiram trancar a polícia no próprio pilotão com uma corrente e um cadeado. Mas tinha um sentinela que não estava dormindo, né? E ela falava para os caras, os caras estão encapuzados aí, vão assaltar um pouco, trancaram nós aí. Os policiais saíram do pilotão, deram tiro no cadeado, arrombaram o cadeado e pega em perseguição. E os caras ainda conseguiram, com o pé de cabra, arrombar um pedaço do caixa, mas não conseguiram levar. E pega bala. E você vai ver agora a história como aconteceu. Hoje, 4 da manhã, Extremóis no ar. A troca de tiros na madrugada acordou mais cedo os moradores do município. Pela manhã, os resultados eram vistos em paredes de comércios próximos à agência. Ia dar 4 horas quando eu acordei com o barulho do tiroteio. Aí eu peguei, depois vim aqui, aí eu vi que era
a polícia, né? Aí eu fui, depois saí, aí eu olhei, aí era a polícia, eu cheguei, me fechei. Dentro da agência, os prejuízos não ficaram tão aparentes. Os bandidos utilizaram um pé de cabra para abrir o caixa eletrônico, mas não tiveram tempo de chegar até o compartimento que guardava o dinheiro. Antes de irem até o banco, os assaltantes tentaram ganhar tempo, vindo antes aqui no pelotão da Polícia Militar para tentar atrapalhar a saída das viaturas no caso de uma perseguição. Eles chegaram a trancar o portão da unidade com um cadeado e uma corrente, mas a ação foi percebida segundos depois. Um sentinela avisou aos outros militares que saíram em perseguição aos bandidos após abrirem o cadeado com um disparo. Quando eles chegaram na cidade, eles vieram ao pelotão e tentaram fechar o portão com um cadeado e uma corrente, né? E a polícia, de pronto, estando atenta, revidou, efetuando disparos, né? Que com isso eles chegaram a se evadir, né? O caminho, eles chegaram a atirar contra a polícia também? Perfeito. Tanto da nossa parte eu revi, tendo em vista os tiros que eles efetuaram, né? Haja vista, nós estávamos presentes, atentos, e eles ficaram acuados, né, em ter visto nossa presença, né? Com isso, não chegaram a efetivar o ato que seria o arrombamento ao caixa eletrônico do Bradesco, né? Os assaltantes também tentaram atrapalhar a ação da polícia, espalhando grampos nos acessos à agência e também nos possíveis pontos de fuga. Tendo em vista que nossas viaturas iriam sair, e saíram na realidade, né, e com a saída, eles jogaram um grampo na estrada, a fim de evitar que as viaturas pudessem fazer a perseguição a dois veículos, né? Que, segundo populares, era um Onix e uma Estrada de cor branca. No caso, o Onix foi o que veio aqui tentar trancar o pelotão. É, justamente. Esse Onix foi o que veio aqui no pelotão e parou próximo aqui, desceram as pessoas, né? E tentaram fechar o pelotão, né? Primeiro eu quero parabenizar os policiais do pelotão da cidade de Extremós, tá? Quero parabenizar pela ação, pela atitude de vocês, pela operação. Que operação? Houve uma operação, houve uma reação por parte de vocês que, sem medo, sem saber quantos homens tinham, na verdade, nesse Onix, além de ter um outro veículo jogando grampos na estrada para não haver uma perseguição por parte da polícia, vocês foram muito astutos, vocês foram atentos demais quando atiraram no cadeado que os bandidos tinham colocado na corrente no portão do pelotão, e vocês imediatamente saíram atrás dos bandidos e houve a troca de tiros. Agora, o que chama atenção, os caras não foram prontos com explosivos, foram com um pé de cabra. E um outro detalhe que me chama a atenção é de que eles erraram a hora. Geralmente, normalmente, quando nós mostramos aqui uma tentativa ou até mesmo 100% ou 80% arrombamento de caixas eletrônicos, isso acontece por volta das 2h20 da manhã, 2h30. Não chega nunca 3 horas da manhã. É o horário onde eles atacam. Só que Extremós, olha só o portão aí do pelotão onde a Juliane Barreto está mostrando. Os caras colocaram a corrente aí. Então os caras chegaram praticamente às 4 horas da madrugada. Praticamente já na hora do sol nascer. Então os caras não foram lá, olha o cadeado, olha a corrente. Os caras não foram lá, apesar de ter fuzil. Me mostra de novo aí, por favor, Kleber. Me mostra essa bala de fuzil, é isso? É isso, me mostra de novo essa munição. É bala de fuzil, Reginaldo? Tem sim. É sim, bala de fuzil. Fuzil que os caras tinham, olha lá, cápsulas. Aí também pode ter sido também a polícia, não. Aí foi deixado cadeado, corrente e cápsulas deflagradas, pelo menos aí 2, 3, 4, 5, 6 cápsulas deflagradas e pelo menos 2 intactas, né, de fuzil que foram disparadas. Olha a parede. Essa senhora não quis se identificar, ninguém quer, claro que não, nem a polícia, depois de uma ousadia grande desses bandidos que estão aterrorizando o estado do Rio Grande do Norte com suas ações, 90% delas bem-sucedidas. Infelizmente, hoje quem foi bem-sucedido foi a polícia. Extremós, parabéns, Extremós. Os caras são... Reginaldo, você sabe dizer, meu querido diretor, quantos policiais tem no pelotão de Extremós? Tem como checar para nós?
checa para nós, Reginaldo, meu diretor, checa para nós quantos homens tem o efetivo do Extremóis. Eu quero um abraço para vocês, um abraço pela a coragem. E aquilo que eu digo sempre aqui, o Extremóis, acho que fizeram o que tem que ser feito. Mas tem cidades do interior do Rio Grande do Norte que tem apenas 2 policiais, tem cidade que só tem um. Eu digo que eu vi, como diria com esse zóio que é a terra de comer, né? Esse zoião que é a terra de comer, viu? Eu diria, porque eu vi numa cidade aqui um cara numa viatura, dirigindo, eu parei lá na cidade de Caiçara do Rio dos Ventos. Vou dizer o nome, vou dar nome aos boi. Caiçara do Rio dos Ventos, doutora Gislaine. Aí eu tô lá, eu disse, cadê o companheiro? Ele disse, tá no outro banco, e eu não vi ninguém, isso é Jesus. Como é a história, é você sozinho. Eu e Deus. Eu não acredito, não. E eu digo o seguinte, se você tiver com 2 policiais só na cidade ou sozinho, não reaja. Deixa os cabas levar o banco nas costas. Se tranque, corra para baixo da cama. Não, eu sou policial. Sim, mas sozinho você é policial. Não é Superman. Não é super-homem nem homem de ferro. Você não é a prova de bala. Se tivesse uns 8 homens pau a pau, aí vá para cima, como Extremóis. Não tendo criatura, como diria o João Cornim, criatura, não vá não. Fique trancado dentro de casa. Parabéns, Extremóis. O corpo de um idoso de 70 anos foi encontrado dentro da casa onde morava em Capim Macio, zona sul de Natal. Antônio Feitosa de Melo era advogado e morava sozinho, se queixava de problemas de saúde. Quem o visitava sempre era um filho. Você vê agora que ele costumava sentar na calçada do lado de fora todos os dias, final da tarde. Só que alguns dias ele não foi para a calçada e o mau cheiro tomou conta da vizinhança. Coloca no ar. Os vizinhos perceberam algo estranho. Antônio Feitosa de Melo, de 70 anos, deixou de sentar na calçada da casa à tardezinha, como fazia há anos. Depois, o mau cheiro vindo do interior da residência. Os moradores desconfiaram que o pior poderia ter acontecido e ligaram para a polícia. Fazia dias que o senhor vinha sentindo esse mau cheiro? Já fazia dias já. Quantos dias? Mais ou menos uns 10 dias. O senhor desconfiou do mau cheiro? Desconfiei, a gente chamou a polícia. A gente veio aqui verificar por volta das 7 horas da manhã e ao entrar na residência, a gente se deparou com um corpo já em estado avançado de putrefação. Não se pode dizer ainda se se trata de um homicídio ou morte natural. Não se pode falar nesse sentido, mas a perícia está aí, vai fazer os procedimentos e vamos aguardar aí o posicionamento do ITEP. Valdecídio Azevedo mora ao lado. Ele explica que Antônio morava sozinho na casa e que ele recebia apenas a visita de um filho. Antônio se queixava de problemas de saúde. Ele me dizia que vivia doente, né? Sempre a família vinha aqui, mas nunca vi a família dele aqui. Sempre o filho é quem sempre anda aqui, o filho dele. E o problema de saúde que ele tinha, o senhor não sabe? Ele me disse que era pressão, coração. Só a perícia do ITEP vai apontar a causa da morte do advogado. Acreditamos que pelo tempo que esse corpo esteja aí, né, a casa estava sem sinais de arrombamento, sem nada, supomos que até tenha sido uma morte natural. Mas só a perícia... Só quem vai dizer isso é a perícia. Olha, eu sempre disse que a pessoa, ninguém nasceu para viver sozinho, gente. 70 anos de idade, 71 anos, 62, não sei precisar aqui. Mas as pessoas, mesmo depois de um certo tempo se separando, as pessoas depois de uma certa idade não devem morar sozinhas de forma alguma. Eu sou contra isso. Eu sou contra. Aí se tem um filho que o filho ia visitar, às vezes o cara não quer ir morar com o filho, existe isso também. Mas eu jamais deixaria o meu pai, com 80 e poucos anos, eu não tenho mais, nem minha mãe, mas eu jamais deixaria morar só. Eu nunca fiquei só. O medo, justamente, acontece um negócio desse, 3 dias, 4 dias depois, que o povo só vai descobrir por causa do mau cheiro. Por causa do mau cheiro. Então, gente, cuidem dos seus velhinhos, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus entes queridos que são mais velhinhos, assim, idosos, e que precisam de auxílio, que precisam de ajuda. Às vezes a ajuda não é uma cesta básica, a ajuda é um carinho, é uma conversa. Tem muito velhinho aí que fica triste, né, morando sozinho, mas é uma solidão desgraçada. E tem alguns que preferem estar no como é que chama? Negócio de colocar
no abrigo, porque lá vai conversar com pessoas da mesma idade, tá? Mas se você tem o seu pai, eu conheço, Mossoró tem empresários que botaram, eu conheço uns 4 empresários em Mossoró que botaram os pais no abrigo e não vão nem lá faz anos, paga um negócio pro abrigo e não vai nem lá saber se o pai... Eu acho isso, rapaz, não pensa no castigo de Deus, não. Não pensa no castigo, não. Eu acho isso triste, sinceramente. Eu não faria isso, não. Tá? Eu não faria. Uma mulher foi vítima de um sequestro relâmpago ontem, passou mais de 1 hora com um camarada muito drogado, muito doido de pó, pelas narinas, meu irmão. Momento de terror na noite de ontem, no bairro de Tirol, bairro nobre de Natal. A vítima chegou a ser agredida várias vezes pelo criminoso e obrigada aí a agências bancárias a sacar dinheiro e tem mais. Ainda combinou assim, ó, faz de conta que eu sou parente teu, vamos combinar aqui que tu tem que buscar fulana no colégio, tá bom? Você quer ver como foi essa conversa? Coloca a vítima no ar, coloca aqui. A tarde da segunda-feira para esta gerente de contas foi de total agonia. Ela ficou face a face com medo durante 1 hora. A mulher, que terá a identidade preservada, foi vítima de um sequestro relâmpago quando saía do trabalho no bairro Tirol. Saí do trabalho às 19 horas e percebi que esse era um suspeito, né? E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu fiquei em frente ao prédio esperando ele ir embora. Ele foi. Quando eu fui para o carro rápido, ele devia estar escondido. E aí ele me rendeu já com a arma, me mandou ir para o lado. E depois eu acho que ele lembrou que não sabia dirigir, enfim. E aí a gente passou mais ou menos 1 hora e 10 minutos. O suspeito moreno de bigode chegou por várias vezes a bater na vítima, demonstrando violência e efeito de entorpecente. Ameaçava, só que... Graças a Deus eu tentei ficar tranquila e disse para ele que ele podia ficar tranquilo, que eu não ia fazer nenhum escândalo. Inclusive ele estava se drogando, né? Se drogou dentro do carro? Com pó. Eu até perguntei se ele estava resfriado, né, para tentar quebrar, e aí ele disse que não. O suspeito agiu de forma inteligente. Para não ser notado, ele combinou algo com a vítima dentro do carro, para que ela o tratasse como alguém da família, com muita tranquilidade. E assim ela fez. Dentro da agência bancária, ninguém notou nada de estranho. Nós combinamos antes que eu entraria e ele ia fingir que eu ia pegar uma sobrinha na escola, e eu o tempo todo ficava dizendo, mas ela tem que estudar, né, Natan? Mas ela vai. Então, assim, e ele pediu para que eu deixasse o carro com a porta aberta e farol aceso. Foram os policiais militares da Companhia de Turismo que acompanharam a mulher assaltada até a delegacia de plantão da Zona Sul. Olha, nem todo mundo tem a calma que essa mulher teve, não é verdade? Mas graças a Deus ela conseguiu se manter tranquila e conseguiu acalmar o infeliz das Costas Oca cheio de pó e ainda chegou a agredi-la fisicamente. Mas tudo normal. Chegou em casa, pegou o carro tranquilo, apesar do susto, das ameaças e das agressões físicas. Infeliz desse, daqui uns dias a gente divulga aqui que ele foi encontrado morto. Caiu, tropeçou, caiu com um tiro na cabeça.